Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Igreja Batista Aliança Eterna, da classe EB1, Estudo Bíblico 1. Reforço que as nossas atividades na igreja já voltaram, então todo domingo tem uma equipe lá de professores esperando você, seus filhos e todo mundo, né? Levem máscara, tem muito álcool gel lá, distanciamento, tudo isso garantindo a segurança de todos os membros da Igreja Batista Aliança Eterna. Hoje, a aula vai ser sobre evangelismo e discipulado. Vamos entender um pouquinho mais e melhor o que é tudo isso, tá bom? Desmistificar algumas coisas aí a respeito desse tema. E eu te convido agora para a gente orar, amém? Feche seus olhos. Senhor, nós entramos diante da tua presença e nós te louvamos e te bendizemos por todas as coisas maravilhosas com que o Senhor fez, faz e fará nas nossas vidas. Nós cremos que o Senhor é o detentor de todo poder e autoridade e que as nossas vidas devem estar sujeitas à tua perfeita vontade. Que o Senhor possa ministrar em nós esse conhecimento. Que essa aula sirva, Senhor Deus, para despertar as pessoas. Mexe em nós, muda a nossa forma de enxergar as coisas, Senhor Deus. Que nós possamos fazer a tua obra com amor e zelo. Eu oro, Senhor Deus, por cada aluno que está aí, Senhor, assistindo essa aula, por cada família aí representada, que o Senhor possa realmente alcançar, fazer de nós ferramentas úteis para que esse teu reino se cresça, se expanda, Pai. Ache em nós corações dispostos, disponíveis a fazer a tua vontade, para honra e glória do teu nome, é que eu oro e te agradeço. Amém. Vamos lá, então, vamos começar a aula, tá bom, gente? Já abre a Bíblia aí, Atos. Vamos ler Atos. Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim, ó. Abre a Bíblia aí. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse é o nosso versículo base, né, que vai servir de realmente de suporte para a gente entender o que é isso aí, o que é evangelizar, o que é discipular, tá bom? E esse versículo a gente vai estudar um pouquinho mais detalhadamente daqui a pouquinho, tá bom? Vamos ver. A palavra evangelho, gente, significa boas novas, tá? Então, não é algo específico da Bíblia, dos cristãos, mas é algo que acontecia quando um rei, quando um senhor, né, alguém, um líder da comunidade, ia escrever as novas leis, as novas regras, um edito, algo, isso se chamava evangelho, né? Então, era a proclamação do quê? Das boas novas. Então, quando a gente fala o que é evangelizar, a gente tem que entender que evangelizar é proclamar as boas novas, tá bom? Que boas novas? A boa nova de que Jesus Cristo é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Redentor, né? E claro, tá, gente? A gente não pode pregar simplesmente pregando por pregar. O nosso objetivo é que essas pessoas que ouvem a palavra de Deus, ouvem as boas novas, venham a ser discípulos, venham ser pequenas testemunhas do agir e do poder de Jesus Cristo aqui na Terra. Então, o nosso objetivo com a evangelização é, sim, fazer discípulos, é levar essa pessoa a um profundo conhecimento, a uma dedicação à obra, e a gente vai ver tudo isso, tá bom? O que eu queria começar a falar para vocês, e isso vai ser detalhado, né, de forma mais gostosa, até para a gente entender tudo isso, na próxima aula que falaremos sobre missões, então não perde, né, uma continuidade aí. Por quê? Porque desde a eternidade, o Senhor planejou, né, formulou um plano perfeito para a humanidade. E não, com que intuito? Para salvar a humanidade, para possibilitar a retomada desse relacionamento que o homem tinha com Deus. Lembrando, né, dando um spoiler da próxima aula, lembrando que
Adão e Eva conversavam com o Senhor, se relacionavam assim, né, de forma pessoal, com o Senhor. E esse relacionamento, ele foi perdido devido ao quê? O pecado, devido à queda. Volto umas aulas aí, lá no comecinho de maio, acho, a gente deu uma aula sobre queda, a queda do homem, a natureza carnal, a natureza de como o homem ficou, né? Volto umas aulas aí, se você não assistiu, procura assistir, para entender de que forma esse pecado, essa queda, foi tão desastroso para a humanidade, né? Introduziu o pecado, nós nos afastamos de Deus, nós estamos mortos espiritualmente, e nada do que a gente faça pode mudar essa condição humana de morte espiritual, a não ser que Jesus nos olhe e nos resgate e faça todo esse trabalho poderoso aí, tá bom? E o que acontece? O Senhor planejou isso, tá? Ele formulou esse plano, e esse plano a gente pode, digamos assim, personificar na figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o plano perfeito, arquitetado por Deus para que a humanidade voltasse a se relacionar com Ele, né? E é interessante que algumas pessoas acabam falando besteira sobre o Evangelho, né? E basta entender, irmãos, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção agora. A morte de Jesus Cristo, ela foi suficiente para as nossas vidas, tá? Ali representou realmente a nossa liberdade contra o pecado, a nossa possibilidade de voltarmos a ter um relacionamento com Deus. E isso é muito importante, tá bom? Não existe nada ou outra atitude que pudesse fazer com que esse relacionamento fosse reestabelecido, a não ser o sangue de Deus, né? O sangue do próprio homem ali, Jesus Cristo. E claro, essa tarefa, ela se estende a nós, né? O plano começou lá em Jesus Cristo, né? Com a sua morte, com a sua crucificação, com o seu corpo e o seu sangue sendo substituindo o meu e o seu, porque aquela era a nossa morte. E Jesus Cristo tomou para si essa morte, né? Nos substituiu ali naquela cruz e fez todas as coisas por amor a nós. Só que esse plano, ele se estende à humanidade, né? Nós temos esse privilégio de poder participar da obra de Deus, né? As pessoas falam assim, Jesus e Deus contam com você. E é real, tá bom? Por que eu digo isso? Não que Jesus Cristo dependa das nossas finanças e do nosso, de nós, porque se nós pararmos de fazer a obra, o Senhor levanta outros para que essa obra continue. Mas eu coloco aí, ó, é um privilégio, é um privilégio, né? É algo que a gente desfruta, e só desfruta quem tem intimidade com Deus. Eu costumo dizer em todas as minhas aulas que ser próspero, ser abençoado, é ter uma vida íntima com o Senhor. É estar no lugar onde o Senhor quer, é fazer aquilo que o Senhor deseja, é estar atento à voz do Espírito e se mover conforme os comandos que o Senhor nos manda. Então, eu costumo falar isso também, né? Que eu fico muito feliz de domingo de manhã, mesmo quando eu não dou aula, eu vou para a escola bíblica, ou a gente ficava aqui, né, gravando as aulas, ou assistindo as aulas quando elas eram ao vivo. E é interessante a gente observar que isso me dava muita alegria, porque eu sabia e sei que eu fui chamada exatamente para isso, né? Tenho que melhorar? Muito. Temos que nos aperfeiçoar? Demais. É importante a gente não achar que a gente está perfeito, beleza, já sei o que eu quero, já sei o que Deus quer. Não. O que eu estou querendo dizer é que eu tenho um chamado e eu estou cumprindo aquilo que o Senhor determinou para a minha vida, e isso é um privilégio. Então, existe um prazer muito grande no meu coração, na minha vida, em dar aula, em poder compartilhar com os irmãos, em poder aprender com os irmãos. E o Senhor conta com as nossas vidas para que essa tarefa, não somente de dar aulas, enfim, de ministrar a palavra, ela aconteça. E isso é, sim, um privilégio para mim e para você. Então, eu faço a pergunta aí, como é que está fazendo a obra de Deus, né? Está fazendo, está se dedicando, ou só está indo na igreja por ouvir e ser alimentado, né, gente?
Nós precisamos trabalhar para o Senhor, porque o Senhor confiou a nós esse plano, né? Essa extensão desse plano aí, tá bom? Então, a tarefa que nós ganhamos hoje é evangelizar, é discipular. Ai, Bárbara, mas não é só para o pastor? Ai, Bárbara, mas evangelizar e discipular não é só para os líderes lá da nossa igreja? Eu vou falar para vocês que não, tá bom? Evangelizar e discipular é papel também deles, mas é nosso também. É de todo mundo que confessa o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, tá bom? Bora lá? Bora ver mais coisas? Entendendo então um pouco melhor o que é esse plano e como que a gente pode fazer, tá bom? Evangelizar é fazer com que a pessoa aceite o evangelho de forma plena, completa, né? Então não adianta só a pessoa ouvir, entender e só cumprir uma parte, né? A gente tem falado isso bastante na escola bíblica, né? Ou a gente obedece tudo e nos tornamos pessoas obedientes, ou o evangelho é parcial nas nossas vidas e isso não é real. O Senhor não aceita, né, o morno. E o que acontece, gente, é que a gente tem essa imagem, né, de que eu tinha essa imagem, inclusive, de que eu não podia pregar a palavra de Deus, eu não podia evangelizar, eu não podia falar a palavra de Deus sem antes estudar, sem antes ter conhecimento, sem ter cargo, sem ter posição. E eu vou falar para vocês que tudo isso é balela, tá bom? É responsabilidade minha e sua falar do evangelho, falar do amor de Deus, tá bom? E de que forma as pessoas vão ouvir a nossa pregação, a nossa fala, a nossa ministração? Através da pregação. Vamos ler? Marcos 16. Abram aí, Marcos, Evangelho de Marcos. Esse evangelho aí que para muitos serviu de base para os outros evangelhos. Marcos 16, 15 e 16, que diz assim, ó. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O que a gente está vendo aqui é que essas boas novas, o evangelho, ele vai ser proclamado, ele precisa ser proclamado através do quê? Através da nossa pregação. Existe uma frase muito famosa, eu acho que, se não me engano, é de Moody, um grande evangelista, ou do Spurgeon, não sei agora se é isso mesmo, enfim, que diz assim, que se você quiser pregar, use palavras se for necessário, né? O que ele estava querendo dizer com isso? Que a gente não prega, né? A gente não evangeliza somente com as nossas palavras. Ai, né? Você precisa aceitar Jesus. Não. A gente prega Jesus com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com a nossa postura na vida, né? Onde nós estivermos. Por isso que a gente fala que a gente pode pregar em todo lugar. Bárbara, até no trabalho? Sim, até no trabalho. Com a sua postura. Gente, não quero que vocês pensem ou achem que o crente tem que ser aquele cara chatão, formal, que não brinca, porque, nossa, tem que demonstrar Jesus Cristo. Pelo contrário, tá? O crente, antes de tudo, é a pessoa que sorri, a pessoa que é agradável, a pessoa que está disposta a ouvir, a pessoa que não se ira, a pessoa que dá o exemplo, a pessoa que não aceita erros, né, dentro do trabalho, por exemplo, que se esmera no trabalho, então precisa chegar 8 horas, tá 8 horas lá, né, não tá 8h05, 8h10, 8h15, 8h20, enfim, tá bom? É isso que eu tô falando. Nós pregamos o Evangelho de Deus quando, sim, nós usamos as palavras, né? Pastor Júnior, Pastor Reginaldo, os líderes que ministram nas nossas vidas, eles estão pregando a palavra, estão pregando o Evangelho, mas muito mais, né? Porque a gente passa quanto tempo na igreja? 3 horinhas, 2 horinhas, né? E o resto da nossa semana, e o resto dos nossos dias. Então, são as nossas escolhas, é a nossa postura diante da dificuldade, diante de um erro, um conselho que você vai dar para o seu amigo, né? Por exemplo, seu amigo vem falar com você que está com vontade de trair a mulher.
E aí você, como é, um cristão morno, vai falar, vai, é isso mesmo. Porque é isso que a sociedade embute, tá, gente? É isso que é, a gente precisa ter essa postura para mostrar que nós somos a luz e o sal, né? E que não existe erro ali. O erro não pode existir para um cristão. O erro é um deslize, né? Como a gente tem comentado sempre. E o que acontece é que a gente percebe que muitas pessoas vão aconselhar dessa forma: ah, trai mesmo, não tem problema, é, ela não vai saber mesmo, faz bem feito, dá até dicas, né? E quando na verdade a gente precisa aconselhá-lo a não fazer isso, né? A não quebrar a aliança de confiança, de amor, de respeito que foi adquirida através, né, com o casamento. E entender por que essa pessoa está querendo trair, quais são os problemas dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, e é isso, tá? Tá todo mundo bebendo, você vai beber? Tá todo mundo fazendo uma coisa que é errada e você vai fazer junto? Né? Então, é através dessa pregação também, tá? Chama atenção que a gente leu, né, Atos 1, em todos os lugares, né? Não é só dentro da minha casa, ou dentro da minha igreja, ou dentro da minha comunidade ali, daquilo que eu participo, não, né? Evangelizar significa falar do amor de Jesus, falar de quem ele é, em todos os lugares, tá? E claro, fazendo com que essas pessoas sejam, né, testemunhas do Senhor. Vamos ler Marcos, já está aberto aí, né? 16, 20, que diz assim, ó. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, todos os lugares, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Quer dizer, as pessoas estavam falando do amor de Jesus, as pessoas estavam buscando ser testemunhas desse poder, dessa graça, e é isso que a gente precisa, tá? Ser testemunho de Jesus. Discipular. Depois que a gente ganha a pessoa para Jesus, né, a pessoa já está frequentando a igreja, uma célula, está fazendo a obra de Deus, no sentido de estar ali comprometida, já entendeu quem é Jesus Cristo, a gente precisa fazer o quê? Discipular essa pessoa, né? E discipular é ensinar a pessoa a guardar todas as coisas, a se tornar uma pessoa que maneja bem a palavra, que reproduz as atitudes e a postura de Jesus Cristo aqui na Terra, tá bom? E é uma grande tarefa, tá, gente? Eu não sei quantos aí puderam ou discipular ou ser discipulado, não é fácil, tá? Havia um pastor numa igreja que a gente participava de um grande evento lá, todos os anos a juventude da nossa igreja ia para esse evento, e ele um dia, no testemunho dele, ele era o vice-presidente da igreja, uma igreja gigante, tá, em Belo Horizonte, ele falou que ele foi o primeiro travesti de Minas Gerais, de Belo Horizonte. E você, olhando para ele assim, ó, um homem super alto, gordinho, forte, barba branca, falando com uma vozerona, né, grossa. E ele falou assim, olha, eu andava de salto, eu vestia mini saia, eu passava batom, eu me maquiava, eu tinha trejeitos, né, enfim. E aí, ele falou assim, aí eu tive uma pessoa, a importância de discipular a gente, eu tive uma pessoa que não sentiu vergonha de mim, que me orientou, que me ajudou. Então, todas as vezes que eu fazia alguma coisa errada, do tipo, errada assim, tinha alguma uma palavra que afetava, me empolgava durante os louvores, ele me chamava atenção. Deixa eu explicar, então, o que estava acontecendo com ele, né? Saiu de casa, enfim, brigou com os pais, e
quis se travestir, né? Quis ir para esse universo aí. E aí ele não estava contente, ele buscou ajuda e um pastor o acolheu e estava fazendo o quê? Discipulando ele. Então, todas as vezes que ele falava um glória a Deus mais afeminado, o pastor falava, opa, postura aí. Né? Então, aos poucos, ele falou assim, eu ia para a igreja de mulher, né? Eu ia com saia, eu ia de salto alto, e ele é super alto, acho que ele chamava muita atenção, ia todo maquiado, e eu sentava do lado dele, e ele fazia questão de que eu sentasse do lado dele, para que o Senhor pudesse realmente mexer, incomodar a vida dele, né? Ao ponto dele falar assim, aí eu comecei a perceber que tava me incomodando ir de saia. Aí vesti uma calça. Aí parei de me maquiar e aos poucos, ele falou assim, aos poucos eu fui me libertando disso tudo. E eu sou grato, né, por essa pessoa, por esse pastor ter esse cuidado, esse zelo em me orientar, tá bom? Poucos fariam isso, né, gente? Poucos teriam esse cuidado, saberiam lidar tão bem como esse pastor lidou com ele, e hoje ele é um grande líder, um grande pastor. E o que acontece, tá, gente? A gente precisa. Por isso que eu falei que não é uma tarefa fácil discipular e evangelizar, mas é uma tarefa nossa, minha e sua. E a gente precisa, porque tem muita gente precisando ser alcançada, ser discipulada. Claro, o nosso grande exemplo é Jesus Cristo. Ele deixou discípulos fiéis, né? Ele deixou pessoas capacitadas para continuar a obra que ele iniciou, né? Algumas pessoas perguntam, e aí eu vou deixar para a semana que vem responder, tá? E aí, gente, você acha que Jesus não podia ter deixado uma multidão de testemunha? Por que ele só deixou 12? 11, né? Que depois Judas acaba se matando. E aí? Próxima aula a gente vai responder isso, tá bom? Mas o importante é a gente salientar, entender que Jesus Cristo deixou discípulo. Por isso que nós estamos aqui hoje, porque a obra do Jesus Cristo, ela teve continuidade através dos discípulos fiéis, pessoas que entenderam o evangelho, entenderam o que Jesus estava pregando, o que era Jesus, quem era Jesus, tá? Por que devemos evangelizar? Eu acho que eu já passei aqui, eu já pincelei para vocês por que a gente deve evangelizar, mas eu vou retomar, tá? Primeiro, porque o próprio Jesus ordenou, né? A gente leu lá, ó, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, é uma ordem dada por Jesus. E note, né, eu sempre, nas aulas de evangelismo antiga, eu sempre mostrava que a forma imperativa do verbo, ide, essa ordem, né, não é uma escolha. Não é assim, olha, se você tiver tempo, você evangeliza, tá? Ó, se você quiser, não tem nenhum condicionante ali, tá? É ide, é faça, vá, agora, tá bom? Então, essa ordem foi dada pelo próprio Jesus e a ordem dada é ordem cumprida, né? Porque o mundo está perdido, né? A gente sabe, eu acabei de contar aqui essa história desse pastor, e imagina se a pessoa, esse pastor que o discipulou, não tivesse feito esse trabalho, onde ele estaria? Né? Hoje esse pastor, ele tem família, ele tem filhos, tem uma esposa, e faz a obra do Senhor com bastante afinco. E o mundo, galera, tá precisando de pessoas que se levantem para realmente evangelizar, para espalhar essas boas novas, tá bom? E o que acontece? O Senhor, ele ama os perdidos. Ele te amou, né? Por isso que ele foi ao teu encontro. Foi ele que te resgatou. Ele se importa com essas vidas, tá bom? E, claro, é através da nossa pregação, através desse trabalho que a gente faz, é que o mundo pode ser salvo, né? Que as pessoas voltem a se relacionar com o Senhor. E nós temos essa responsabilidade, né? Porque é uma responsabilidade, tá, gente? Continuando. Algumas pessoas, e eu lembro, olha como a escola bíblica é importante, tá, gente? Eu lembro de uma aula
na época que eu era adolescente lá com o Anderson, e ele traçou esse caminho, esse modelo aí pra gente, de como pregar Jesus, de como chegar e falar assim, olha, a pessoa tá lá, vai desabafar, conta uma coisa, conta outra, e aí você vai falar o quê? Você vai usar o quê? Aí tem um modelinho bem bacana que a gente vai ler, passo a passo, para você falar de Jesus de forma simples, de forma sem teologia, sem termos, realmente para explicar para a pessoa a condição que ela se encontra e o que Jesus pode fazer, tá bom? A primeira coisa que você tem que falar é que, de forma cuidadosa, jeitosa, é que todos nós somos pecadores, tá? Abro aí, Romanos, e Romanos é um livro incrível para evangelizar, tá, gente? Romanos 3:23. Diz assim, ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, você vai explicar para a pessoa que você está evangelizando que todo mundo pecou, né? A herança deixada por Adão é essa herança pecaminosa, essa natureza corrompida, né? Essa imagem distorcida do Senhor. Então, todos nós somos pecadores, tá? E, além de sermos pecadores, esse pecado traz consequências. Que consequências são essas? Vamos ler. Isaías, vamos ler, que a gente aprende mais. Isaías 59. 59, e a gente vai ler o versículo 1 e 2, que diz assim, ó: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder te ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O que Isaías estava nos alertando? Estava nos alertando para uma das consequências desse pecado, que é a separação, né? Nós estamos, ele coloca aí, né? As nossas iniquidades, os nossos pecados, os nossos erros é que nos fazem a separação entre nós e o nosso Deus. Então, nós estamos realmente separados de Deus. Além disso, né? Uma outra consequência desse pecado está lá em Romanos, abram, volta lá, Romanos 6:23. Diz assim, ó: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está querendo dizer o que com esses versículos aí? Que nós estamos mortos espiritualmente, né? E a gente só consegue vida por meio de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, tá? Além disso, a gente tem que explicar, entenderam, né? Que todo mundo pecou, esse pecado traz consequências desastrosas para as nossas vidas, mas existe um cara que pagou todo esse pecado lá na cruz. Vamos ler? Romanos 5:8. Falei que Romanos é um livro excelente para ministrar, gente. Diz assim, ó: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que coisa linda, né? Você vai explicar para essa pessoa que, mesmo ela estando em pecado, mesmo ela nem tendo consciência que aquela atitude que ela está tendo é pecado, o Senhor morreu por ela, apagando totalmente, justificando esse pecado, nos fazendo livres de condenação, livres do pecado, livres da morte, tá? Então, isso é maravilhoso. E quem é que fez isso? Jesus Cristo, tá? Não existe outro. Além disso, a gente pode. Aí a pessoa, eu acredito, né, que vai falar, beleza, e aí, como é que eu faço? Né? Aí você vai explicar para ele que a salvação, ela é de graça. Olha só que maravilha. Efésios 2, 8 e 9. Diz assim, ó: porque pela graça sois salvos, por meio da fé.
E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É o que é Paulo de novo, né? Tá querendo dizer com isso, tá, gente? É que a salvação é através da graça de Jesus, né? Quando o Senhor nos chama e a gente responde com uma atitude de fé, a graça dele nos alcança e nós somos salvos. E ele só precisa fazer o quê? Receber, que é o último passo aí, receber Jesus Cristo como Salvador. João, passei. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, quer dizer, as pessoas que aceitaram a Jesus, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, aqueles que se confessam Jesus Cristo como Salvador, não são mais pecadores, mas agora passam a ser filhos de Deus. Tá vendo? Foi um modelinho aí passado para vocês, para que vocês entendam que tudo isso a gente entendeu, a gente sabe, a gente já viveu isso. Nós somos pecadores, o pecado traz consequência, mas Cristo já pagou esse preço na cruz. O que a gente precisa é aceitar Jesus como Salvador, porque através disso a graça está disponível a todos, tá? Caminhando já para a conclusão, né, a gente pode dizer que reafirmar algumas coisas. A primeira é que, assim, discipular e evangelizar, gente, não é uma tarefa fácil nem simples. É importante a gente fazer com muita responsabilidade, mas é uma tarefa minha e sua, né? Confiada por Deus as nossas vidas. Como eu coloco aí, ó, a igreja é uma agência de Deus aqui. É através dela que Deus busca os perdidos. Então a igreja, e aí eu e você, nós somos a igreja, nós precisamos fazer a nossa parte. Se não há pregação, como é que vai ter salvação? Eu coloquei, se há pregação, há salvação. Né? Se você é exemplo, onde você estiver, na faculdade, no seu trabalho, onde você estiver, se você é exemplo, se você prega o amor de Jesus, se você vive esse amor de Jesus, naturalmente as pessoas vão ver em você algo diferente, algo que desperte a curiosidade, fala, nossa, essa pessoa é diferente, essa pessoa, ela pensa diferente, essa pessoa, não sei, ela é diferente. E essa pessoa vai ser movida por essa diferença feita nas nossas vidas através de Jesus, tá? E depois que as pessoas são salvas, as pessoas precisam ser edificadas, gente, discipulada. O que é maior, o que é mais importante, evangelizar ou discipular? Eu vou dizer que os dois, tá? Depois que a gente leva a pessoa a se salvar, né, através do conhecimento de Jesus Cristo, de professar Jesus Cristo como Senhor, nós precisamos cuidar dessas vidas, porque servir ao Senhor não é fácil, né, gente? A gente tem que lutar dia a dia contra o nosso pecado, contra as nossas atitudes, contra muitos vícios que a gente carrega do mundo, muitas vontades, enfim, e a gente precisa de alguém ao nosso lado que nos oriente a fazer, como fazer. As pessoas novas na fé não sabem orar, não sabem jejuar, não sabem lutar, né, com as novas armas que as pessoas ganham, não entendem muito da palavra, precisam ser alimentadas pela palavra. Então, olha a importância de você discipular, tá bom? Devemos, então, evangelizar e discipular, né, para que a gente participe dessa obra confiada a nós. Eu não sei se ficou claro, não sei se eu consegui esclarecer as dúvidas aí dos irmãos com relação à evangelização e o discipulado. Eu reafirmo aqui que é necessário que a gente faça isso, porque o Senhor confiou a você esse dom, esse talento, e esse dom e esse talento precisam voltar para a obra de Deus. Então, pregue a tempo e fora de tempo, né? Porque a volta do Senhor está aí, nós estamos às vésperas da volta de Jesus Cristo,
e a gente precisa realmente falar do amor de Jesus, espalhar que Ele é bom e que a sua misericórdia é perfeita, que Ele é o Senhor das nossas vidas e que isso fez toda a diferença, né? Mostrar para as pessoas que servir ao Senhor é muito bom, né? É um privilégio, é prazeroso, enfim. E poder cuidar dessa pessoa também, tá, gente? É muito legal você ver que a pessoa que você cuidou tá com maturidade, tá entendendo, tá caminhando e tá podendo já ajudar outras pessoas. Isso é muito legal, né? Para quem ainda não conseguiu, eu falei rápido ou ficou com alguma dúvida, por favor, nos procure, tá aí o meu e-mail para quem quiser. Então, se você tiver interesse aí de perguntar, questionar, eu também estou na igreja todo domingo. Os professores também, pode procurar os professores para tirar as dúvidas. E eu queria deixar aqui meu agradecimento novamente. Muito obrigado por estarem aqui, assistindo, compartilhando, que você possa desfrutar dessa maravilha que é a sabedoria, a palavra de Deus. Convido mais uma vez você a fechar os seus olhos para a gente orar. Amém? Senhor, eu entro mais uma vez diante da tua presença, Senhor, e te agradeço, Pai, por essa aula, por nos fazer entender, Senhor Deus, que o Senhor traçou um plano perfeito e esse plano conta com as nossas vidas, conta com o nosso id, conta com a nossa disposição, conta com a nossa vontade de querer que o seu amor alcance mais e mais vidas, Senhor Deus, porque esse é o seu desejo, né? Que todo mundo seja salvo, tenha o pleno conhecimento de quem tu és. Espírito Santo, que o Senhor nos dê estratégias, nos anime, nos molde, nos mude, Senhor Deus, conforme a tua vontade, para que a gente pregue, Senhor Deus, com palavras, atitudes, emoções, escolhas e tudo mais. Que a nossa vida, Senhor Deus, seja realmente uma vida marcada por espalhar o teu amor, espalhar as tuas boas novas. Pai, que nas nossas bocas possam sempre ter palavras de ânimo, palavras de consolo, porque o Senhor é tudo isso, o Senhor é o ânimo para as nossas vidas, o Senhor é o consolo para os dias difíceis, e que o Senhor possa estar conosco, Senhor. Abençoe cada irmão que assistiu essa aula, que eles possam ser exemplos dentro dos lares, onde eles estiverem, no trabalho, nas casas, enfim, Senhor, que eles possam brilhar, Senhor, não por eles, mas para que a tua glória cresça, para que a tua obra venha a ser realmente feita aqui nessa terra. Pai, nos ensine a sermos melhores do que ontem, Pai, que o Senhor ache em nós um coração disposto, disponível a fazer a tua obra com muita vontade, com muito amor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Queridos, Deus abençoe até a próxima semana.